E vou então chamar agora, vamos voar lá para Suécia novamente, encontrar a nossa colega Annalise Martinsson, internacionalista, já com uma... Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, André? Você me ouve? Já, ou sim, já com uma conhecida também das redes, né? Sabe atuar muito bem para esse espaço midiático, né? E uma internacionalista que já está na ponta lá, contribuindo, colaborando com a nossa ponte do IDD na Escandinávia. Boa noite, Annelise. Boa Obrigado. noite, André. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Pessoal, já é 1 hora da manhã, exatamente em Ótimo. Estocolmo. Então, por favor, desculpa, eu estou com batom vermelho aqui, quis aparecer da melhor forma para vocês, mas realmente estou bastante cansada, mas é uma Nós satisfação que para nos mim. chutamos, desculpe. É uma satisfação para mim estar aqui dividindo o palco com pessoas tão importantes, com grandes acadêmicos, técnicos e practitioners, né, como a gente fala, da paradiplomacia. Eu acho que eu me enquadro, André, nessa terceira categoria. Né? Eu conheci o Mikael Roman há 10 anos, quando eu trabalhava com suecos. Eu trabalho com suecos há 12 anos. Né? Eu fui estagiária do Conselho de Comércio Exterior da Suécia, que hoje se chama Business Sweden, que é a parte comercial da Embaixada da Suécia. Na verdade, é uma organização que ela é parcialmente financiada pelo MRE, o Ministério de Relações Exteriores da Suécia, e pelas indústrias suecas. Então, a gente já vê ali, né, talvez uma paradiplomacia acontecendo, no sentido de você já ter a diplomacia de Estado e também já um incentivo do governo sueco para exportar não só tecnologias suecas, mas também valores suecos. E isso é muito interessante, né? Em 2009, quando eu estava ali como estagiária no Business Sweden, a gente organizou o primeiro evento do Symbiocity. Symbiocity é um conceito de cidade sustentável sueca que foi lançado em 2002. Então, é um combo, né? Na verdade, uma abordagem holística de cidade sustentável, que inclui, como vocês disseram, cultura, entretenimento, arquitetura, paisagismo. Então, é toda uma cidade que tudo é conectado, né? Então, setores conversam entre si, abastecimento de água, com energia, com gestão do lixo, e também você tem toda a abordagem de gênero, olha, isso há 12 anos, né, em 2009, quer dizer, mais de 12 anos, porque foi um conceito criado em 2002, a questão de gênero, da proteção da mulher nas cidades, para que sejam cidades com iluminação, cidades que sejam ambientes, né, que as mulheres se sintam protegidas, toda a questão também dos direitos humanos. Então, você já entra, você coloca nesse modelo ideal de cidade, nessa utopia, vários aspectos que até hoje a gente não discute, né? Eu vejo assim que as discussões elas ainda ficam ou na esfera tecnológica, se fala muito em tecnologia, mas não se tem essa sensibilidade de gênero, essa sensibilidade de proteção civil, essa sensibilidade mesmo de proteção das pessoas LGBTQIA+, né? Então, eu acho muito interessante como a Suécia já propõe ali há quase 20 anos uma visão realmente totalmente integrada do que é uma cidade sustentável, né? Sustentável para quem? E sempre pensando, né, vindo de um crowdsourcing mesmo, né, de uma participação popular, para que as pessoas digam o que elas esperam dessa cidade. E eu acho que é por isso que a cooperação internacional sueca, André, se você comparar com outros países centrais, tende a funcionar tão bem, porque tem toda essa preocupação, né, de trabalhar com as comunidades locais, com as ONGs locais, e não só exportar, né, uma tecnologia. Claro que não é perfeito, o Mikael, se nos ouvir aqui, já vai jogar as pílulas, como ele disse, as pílulas problemáticas ou de desafios. É lógico que a Suécia tem uma série de desafios, mas pelo menos na teoria se tem essa abordagem bem holística do que seria uma cidade sustentável. Então, eu estava lá, né, em 2009, quando tudo isso aconteceu, e depois eu fui para a França, me distanciei da Suécia, achei que nunca mais fosse trabalhar com os nórdicos, mas fui chamada para trabalhar no então Centro Sueco Brasileiro de Inovação Tecnológica, que também já vinha aí financiado pela Vinnova, que é a agência sueca de inovação, que na época estava com essa proposta do Challenge Driven Innovation, né? Então, inovação voltada para desafios.
Então, também uma abordagem já bastante inovadora de você incentivar as empresas a criarem tecnologias que sejam, sim, rentáveis, né, lucrativas, afinal, essa é a razão de ser da empresa, né, tem que gerar lucro, mas que também, de alguma forma, contribuam ali para uma política pública que resolvam problemas globais. Então, a gente já trabalhava ali em 2011 com a área de cidades atrativas, ou cidades sustentáveis, energia, então você tinha questão de segurança, obviamente, né, com a SAB, que estava ali na concorrência para vender os caças, né, junto com os franceses, contra os franceses e contra os americanos. E você tinha também a parte de logística, sobretudo encabeçada pela Scania e pela Volvo. Então, eu acho muito interessante porque eu trabalhava como uma paradiplomata, mas não tinha, né? A gente não falava. Eu acho que no Brasil, a gente até conversou sobre isso, André, falar sobre paradiplomacia ficou meio hyped, né? Assim, ficou uma coisa que começou a acontecer muito recentemente. Mas você é super pioneiro nisso, né? Com a sua sugestão, com a sua PEC, mas eu acho isso muito positivo, na verdade. Eu acho assim que é importante dar nome aos bois, é importante que a gente fale, né, sobre esse fenômeno, mas aqui eu também me junto ao meu colega Mikael dizendo que sobre a minha perspectiva de trabalhar com suecos, que isso é uma coisa tão natural que as pessoas não criam muito conteúdo, não se fala muito de paradiplomacia, porque ela é uma coisa já muito enraizada, talvez, pelo menos aqui na sociedade sueca que eu posso falar, né, com mais certeza. Então, não se tem muito essa discussão, mas existe já muita prática, muito financiamento, né? Você tem o financiamento do Nordic Innovation Cities, então você tem muitas chamadas para projetos, então tem muito funding, né? Então, como uma das colegas aqui disse também, às vezes as prefeituras, os estados do Brasil nem sabem dessas oportunidades, né? Então, aí que eu vejo o IDD, né, mostrando essas possibilidades aí de financiamento da Vinova, de outras iniciativas como essa Nordic Cities, ou Nordic Innovation Cities, que é uma coisa nova, muito recente, eu nem conheço, não é da minha época, né? Eu descobri recentemente. Você também tem Sweden Smart City, que é uma outra iniciativa nova, que veio substituir a Symbiocity, né? Chegou agora levando o nome Suécia, então Sweden Smart City, que também tem muito financiamento. Então, assim, eu sou muito entusiasta, né? Sou internacionalista, formada em relações internacionais, sou mentora de jovens, já crio conteúdo aí há mais de 5 anos. Meu canal foi o primeiro canal sobre relações internacionais em português. Então, eu sou realmente muito entusiasta, estou aqui 1h da manhã falando, super empolgada. Então, eu espero trazer aí essa energia, trazer ideias para o IDD e realmente, junto com o Mikael aqui, fazer essa ponte, André, continuando nesse trabalho de mais de 12 anos que eu faço entre Brasil e Suécia. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado a você, Ana. E eu sei que o seu sacrifício grande de estar aí, com toda essa disposição, essa hora na Suécia, mas o seu sacrifício, por outro lado, nos deu essa honra da sua companhia e de ter a sua energia, que está, apesar de distante, está bem aqui. Você está emanando bem. Obrigado, Ana. Uma boa noite, bom descanso aí. Bom, vou chamar agora um paradiplomata autêntico, né? Que é o Pedro Spaldali. O Pedro teve à frente da diplomacia do Estado do Rio de Janeiro um bom tempo, depois da diplomacia direta, da Firjan, e hoje atua na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, também coordenando essa área. Pedro, você é o paradiplomata, o palco é seu. Boa noite. Obrigado, André. Boa noite a todos e a todos. Queria, primeiramente, saudar meus colegas aqui do IDD, o público que está nos assistindo até essa hora. É uma grande alegria que eu estou revendo aqui vários velhos amigos, Gilberto Rodrigues, vejo aqui o nome de vários outros que estão nos assistindo. É uma enorme satisfação estar com vocês. Queria começar agradecendo a você, André, pelo convite de fazer parte desse grupo tão especial, pessoas tão bacanas que estão aqui para pensar, para refletir, para produzir conhecimento sobre um tema tão importante, mas não apenas pensar, mas agir também, né? Como foi bem dito agora pelo Volker, a nossa ideia aqui com o IDD é promover conexões, é formar quadros, é preparar os practitioners que vão estar lá na ponta atuando e reforçando esses laços dos entes subnacionais, e não apenas, né, dos entes subnacionais com
parceiros por todo o mundo. Então, é por essa razão assim, que nós gostamos de pensar que o IDD é um think and do tank, né? Porque nós vamos atuar aqui em várias vertentes diferentes. O André me pediu para falar um pouco sobre a experiência do Rio de Janeiro. Eu tive a sorte de atuar aí na área internacional do governo estadual do Rio por 15 anos, de 2001 até o início de 2017, com um breve intervalo no meio. Acabei de descobrir, aprendi hoje aqui que a paradiplomacia não se restringe à atuação internacional de governos subnacionais, então acabei de ver que eu sigo fazendo paradiplomacia ou diplomacia direta, como foi falado, e já ganhei o dia em saber disso, muito bacana. E fui uma testemunha privilegiada nesses anos que passei no governo estadual do Rio. Foram anos, momentos tão marcantes do Rio de Janeiro, em que tudo acontecia, principalmente nos últimos 5, 6 anos em que estava lá, tudo acontecia no Rio de Janeiro, o mundo inteiro quis vir para cá para debater os temas mais variados, desenvolvimento sustentável, Papa Francisco, eventos esportivos, e ao longo desse percurso eu pude também ser uma testemunha da evolução da discussão sobre paradiplomacia, em que a gente pôde perceber como nós amadurecemos aqui no Brasil, não só nos governos estaduais e nas prefeituras, mas também a própria percepção do governo federal em trabalhar lado a lado com a gente, né? Então, realmente foi muito interessante essa experiência. E eu, para não me alongar demais, eu escolhi uma temática que é do desenvolvimento sustentável, e também essa questão tão urgente, tão importante da crise climática que a gente está aí observando, para ilustrar bem a importância da diplomacia direta, né? O desenvolvimento sustentável a gente sabe que é uma das principais agendas internacionais de hoje em dia, aliás, não apenas de hoje em dia, mas já de um bom tempo, de algumas décadas para cá, felizmente. E quando a gente pensa nos componentes do desenvolvimento sustentável, seja ele o ambiental, o social, o econômico, a gente vê claramente o papel super importante que governos subnacionais têm a desempenhar. Também setor privado, enfim, e tantos outros players que compõem essa constelação da diplomacia direta. Pegando aí primeiro o componente ambiental, citando bem questões práticas aqui, estados, municípios, e não é só no Brasil, no mundo também, estados e municípios são responsáveis por todo o planejamento urbano, por gestão de resíduos, questão toda do lixo, saneamento. Os governos subnacionais fazem um trabalho de proteção de áreas de proteção, né, de reservas florestais, próprio licenciamento ambiental, há muitos componentes que são de responsabilidade desses governos subnacionais, promoção de ecoturismo, enfim, há uma lista de iniciativas que no componente ambiental que estão aí na responsabilidade desses estados e municípios. Quando a gente pensa na parte social, aí mais ainda, educação, saúde, habitação, enfim, são inúmeras as responsabilidades que existem. E também no econômico, quando a gente pensa em todos os instrumentos que os estados e os municípios têm à disposição, sejam os incentivos tributários, incentivos econômicos, financiamentos, ou pensando mais estrategicamente, né, nas escolhas que os governos precisam fazer sobre que tipo de perfil econômico eles querem ter, se é mais voltado à economia tradicional ou se querem caminhar para nova economia, para uma economia de baixo carbono, economia verde. Então, isso tudo está na mão dos entes subnacionais. E foi interessante ver, aí, mais uma vez, como testemunha desse processo, quando aconteceu o Rio+20, aqui no Rio de Janeiro, que houve um enorme reconhecimento desse papel importante a ser desempenhado por esses governos subnacionais. Enquanto que na Eco 92, pesquisando lá nos documentos, havia uma ou outra menção ao papel das cidades, ao papel das regiões,
na Rio+20 foi considerado um dos sucessos. Se, por um lado, até houve uma certa frustração, porque a ambição era de que houvessem resultados ainda mais expressivos na conferência. Por outro, um dos grandes sucessos, que foi apontado por todos, foi esse engajamento tão ativo das cidades, das regiões, dos estados, das províncias, do mundo inteiro, já articulados em redes, e que tiveram discussões riquíssimas, que pactuaram uma série de objetivos, que efetuaram trocas. Nós aqui no Rio de Janeiro, tanto o Estado quanto a cidade do Rio e outros, tantos governos subnacionais brasileiros e estrangeiros, tiveram uma agenda muito intensa e realmente isso mostra como mudou, né? A declaração final da Rio+20, o mundo que queremos, faz ali várias menções à importância dessa participação dos governos subnacionais. Indo para a questão específica da crise climática que a gente vive, né, e que só tende, infelizmente, a se acentuar, eu me lembro bem quando nós, até por causa da Rio+20, passamos a integrar todas essas redes e frequentar as reuniões, e sentia muitas vezes claro que um discurso que carecia de um embasamento sobre ações práticas, né? Porque muitas vezes o resultado dessas reuniões, desses fóruns de regiões, províncias que nós estávamos ali fazendo parte, eram assim compromissos de zerar ou reduzir drasticamente as nossas emissões até 2050. E ainda que a vontade política expressada ali, né, por esses players em atingir esse objetivo seja algo importante, mas o que me incomodava um pouco, meus colegas que estavam junto comigo nessas discussões, era o como, né? O como nós iríamos chegar lá, porque é muito fácil você criar um objetivo para daqui a décadas, onde aquelas pessoas nem vão estar ali, e é muito bonito, né? São, às vezes, metas muito fortes e que geram aí boas notícias e fotos, etc. Mas eu fazia um pouco papel de chato ali, como alguém que estava vindo de um governo subnacional, de um país em desenvolvimento, em dizer que só vontade não era suficiente, né? Nós precisávamos muito aqui, nessa parte do mundo, de cooperação técnica, de cooperação financeira, sem a gente receber todos esses conhecimentos, nós sermos capacitados, receber os recursos para chegar lá onde a gente quer chegar, nós não conseguiríamos, né, atingir esses objetivos. Então, é importante também a gente não só participar, mas também a gente perceber quais são esses interesses que nós temos aqui também do nosso lado, para que essa paradiplomacia gere efetivamente os resultados que nós estamos buscando, né? Eu me lembro que naquelas reuniões falava-se muito, a agenda estava muito voltada para a parte de mitigação das mudanças climáticas, que é um tema em que, naquela época, estava muito relacionado aos próprios compromissos que aqueles países tinham em atingir, e nós aqui no Rio de Janeiro levantamos uma discussão sobre a adaptação às mudanças climáticas e acabamos lançando uma grande iniciativa na COP21 em Paris, que foi chamada de Regions Adapt, que depois foi abraçada e seguida e endossada por dezenas de governos subnacionais daqui dos países em desenvolvimento, mas também europeus, dos Estados Unidos, Califórnia, Quebec, Catalunha, entre tantos outros, que somados ali representavam algumas centenas de milhões de habitantes, o PIB de alguns trilhões de dólares. Então, assim, isso é para dizer que nós aqui, como bem falou o André, é importante que haja essa percepção clara que nós não estamos fazendo uma oposição, não há realmente esse pseudo-conflito. Ao contrário, quando a gente pensa nesse desafio enorme de combater a crise climática, agora então, né, acabamos de ver o relatório do PCC que saiu
mostrando que aquela meta da gente restringir o aquecimento até 1,5 graus até o fim do século, isso vai ser atingido provavelmente antes da metade do século. E deveremos atingir, se a gente continuar na rota que estamos, um aquecimento até o fim do século de 3 a 5 graus. Então, para a gente evitar isso acontecer, a gente precisa muito mais do que os governos nacionais apenas ali se comprometendo. A gente precisa de um engajamento muito efetivo, muito concreto de todos os níveis de governo, da sociedade civil, evidentemente, do setor privado, porque se a gente não fizer isso, a gente não chega lá. Então, esse eu acho que é o papel importante que o IDD tem a cumprir. Certamente vai fazer isso muito bem, com a contribuição de todas essas mentes aí fantásticas que estão com a gente, e que tenha vida longa e que a gente possa, com isso, contribuir para a gente ter esse mundo que a gente quer, não só esse mundo, mas essas cidades, esses estados, essas regiões, do jeito que a gente merece. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui. Muito bom. E bem lembrado a questão da paradiplomacia nessas conferências climáticas, né? Realmente ela é pujante. Você tem sua experiência, eu trabalhei na COP15 em Copenhague, né, onde se tinha uma expectativa muito grande, e lá realmente, não sei se foi um marco ou não, mas lá realmente ficou claro o papel das regiões, dos estados, dos entes subnacionais, né, puxando a agenda ambiental no mundo. E não poderia ser diferente, porque as mudanças climáticas não respeitam as fronteiras nacionais, né? Então, até mesmo de estados e países de dimensão continental como a nossa, é possível que regiões, né, falem até mais alto nessa questão, porque sofrem mais os impactos e tal, né? Então, mas eu estou aqui, Pedro, olha, com o teu livro. Opa, a câmera. Né? Meu não, esse livro... Estado do Rio de Janeiro. Foi escrito a muitas mãos aqui, de todos os colegas fantásticos aqui. Claro. Você compilou aqui os trabalhos de muitos colegas, mas muito sobre sua batuta, que está aqui, e isso vale uma live, teríamos depois só mesmo sobre essa experiência riquíssima. Obrigado, Pedro. Obrigado mesmo. Bom, gente, estamos chegando quase ao final da nossa live inaugural, né? O objetivo é esse, estar nos apresentando, né? Inclusive das pessoas que inicialmente se juntaram para formar esse Instituto de Paradiplomacia. Queria convidar aqui, então, por fim, Fernando Cassibe, né? Enfim, outro acadêmico, agora na área de propriedade intelectual e inovação, né? Atuando no NPI, e que, enfim, último a falar, mas não menos brilhante. Muito obrigado, Fernando, e pela participação, obrigado por estar conosco aí nessa aventura boa, né, que é estimular a paradiplomacia em nosso país. Ô, André, muito obrigado, muito boa noite a você, muito boa noite a todos, né? É muito bom estar aqui para poder compartilhar algumas inquietudes pessoais, profissionais, acadêmicas, né? Tudo junto e misturado, e que também me levaram a ingressar nesse projeto do IDD, né? E obrigado, André, porque por mais esse convite, né? Por mais essa coincidência providencial em nossa vida, né? Além de sermos artistas, servidores públicos e outras coincidências mais, né? Bom, a minha fala aqui vai ser, de certa forma, uma retomada a outras falas anteriores, mas eu espero que com uma pitadinha a mais, né? Na minha jornada, como você bem colocou, enquanto internacionalista, pesquisador e acadêmico em propriedade intelectual e inovação, eu trago aqui uma contribuição para a gente pensar um pouquinho, né? Assim como outros colegas falaram muito bem desse tema, para a importância do tema da inovação, né? Para o diferencial competitivo das empresas, né? Mas eu gostaria de falar não apenas da inovação de uma forma mais ampla, né? Mas também falar um pouquinho sobre os ativos intangíveis que estão conectados ao tema da inovação. Aqui no Brasil, na realidade, por algum motivo, tradicionalmente, a gente costuma separar essas duas temáticas, né? Da inovação e dos ativos intangíveis, né? Mas, ao contrário, são temáticas que andam juntas e precisam andar juntas, né?
e, inclusive, a prática internacional de países desenvolvidos tem demonstrado muito bem essa consciência, né, sobre essa correlação entre as duas, né? Então, quando eu falo sobre propriedade intelectual, quando eu falo de ativos intangíveis, eu estou falando de patentes, eu estou falando de marcas, eu estou falando de desenhos industriais, indicações geográficas, cultura tradicional, eu estou falando de vários ativos intangíveis, né? E essa expressão ativos intangíveis é muito engraçada, porque de intangível ela tem pouca coisa, né? Porque o intangível é muito palpável para o cidadão comum. Está ao nosso redor, né? A gente está falando aqui através de computadores que têm uma alta tecnologia, né? E por que essa temática é importante da gente recordar ainda mais nos dias atuais? Eu diria que justamente por conta do momento atual que nós estamos vivendo, né, é importante levantarmos importantes questões sobre a importância dos ativos intangíveis para a superação dessa crise que a gente está vivendo nesse momento, né? E o que a gente pode esperar, né? Eu gostaria de trazer uma referência da última edição 2020 do Índice Global de Inovação, que é uma publicação muito relevante, né? E ficou explicitado nessa publicação um certo receio por um congelamento de financiamento da inovação por parte das empresas, né? E antes que me perguntem, a publicação ela coloca o Brasil na 62ª posição no ranking geral de inovação, o que precisa ser pensado criticamente e com urgência, né? Bom, realmente essa edição de 2020 ela traz algumas informações muito relevantes, né? Principalmente o fato de que a crise atual ela tem afetado e a tendência é que ela afete pequenas empresas, startups intensivas em atividades de pesquisa e desenvolvimento e em países de desenvolvimento como um todo, né? Mas também chama atenção para que as empresas têm sim, elas são sim conservadoras, muitas vezes, mas elas também são estratégicas quando precisam investir em inovação, né? Então, temos uma similaridade intrigante com relação à crise atual que se inicia no ano de 2020 com a crise de 2008 e 2009, né? Que é chamada geografia da inovação, que continua se inclinando para a Ásia, né? Mais especificamente para países como China, Coreia do Sul, Japão, né, e outros mais, né? E, novamente, esse cenário pós-Covid-19, ele traz umas perspectivas muito interessantes em matéria de colaboração, em matéria de pesquisas internacionais para atingimento de soluções inovadoras, né? A publicação do Global Innovation Index, né, que é o Índice Global de Inovação, menciona alguns campos que são interessantes serem observados, como mobilidade urbana, educação, comércio eletrônico, teletrabalho na saúde. E aí, como contribuição pessoal, eu trago a ideia da gente pensar também nas tecnologias verdes, né, como um campo promissor. Porque, tanto por conta do incremento da bioeconomia em escala global, né, como também pela interface já falada aqui por outros palestrantes com relação ao meio ambiente, mudanças climáticas e saúde, né? Bom, essas eram as colocações que eu queria fazer, mas antes eu queria fazer uma provocação, né, que remete justamente às falas dos professores Gilberto Rodrigues e João Daniel, né, sobre a origem aparentemente consolidada, né, do conceito de paradiplomacia, né? Porque muito se observa atualmente a ocorrência de acordos interorganizacionais e interinstitucionais, que são aqueles firmados por organizações públicas. Só que não apenas dos estados e municípios, mas também federais, né, para melhor lidar com os desafios da contemporaneidade. Então, eu recordo, inclusive, uma fala do professor Jacques Markovitch, que é o professor, se não me engano, da USP, que a cooperação internacional é uma ferramenta à disposição da gestão das organizações, né? E aí, isso dito, eu gostaria de provocar essa reflexão de pensar a necessidade nesse momento e repensar o conceito de paradiplomacia, né, para além desses muros tradicionais, né? Então, talvez o conceito de diplomacia direta, realmente, conforme concebido aí em parceria com o senador Cristóvão Buarque, né, ou de diplomacia em rede, como colocado pela Adriana Abdenur,
Enfim, só para fazer essa colocação e ouvir um pouquinho de você, que é sempre bom. Tá ótimo, obrigado pela provocação, enfim, mas eu estou mais do lado de quem não tem uma clareza muito grande sobre isso, não, porque, de fato, a questão conceitual ela é um pouco em aberto, né? O fenômeno é pujante, é real, é natural, não é? Todos sentimos, como foi dito aqui pela Analice, pelo Michael, essa discussão não existe lá, quer dizer, eles fazem a paradiplomacia sem discutirem conceitualmente, né? Aqui, até por estarmos assim alertas agora a esse movimento, talvez a gente tenha uma necessidade de conceituá-lo, né? Mas é um fazimento natural. Como na minha fala inicial, eu lembrava de que essa foi a movimentação dos descobridores, dos primeiros colonos aqui no nosso país continente. Né? Não estava integrado o sul com o norte, centro-oeste, né? Com o litoral, então precisava, era mais natural a paradiplomacia, que é uma relação com estrangeiros, né, ali em fronteira, do que no seu próprio país, quando ainda acontece com o Amapá e regiões do norte, com o território de ultramar francês, a Guiana Francesa, né, com os Venezuela e os demais países caribenhos ali. Então, ou seja, eu acredito, Fernando, sinceramente, que é uma discussão acadêmica mesmo, né? O Gilberto está aí para isso, para nos apoiar. Agora, o IDD, antes de mais nada, ele vai atuar no plano real, quer dizer, essa realidade ninguém questiona, né? Que o local se comunica com o global, é evidente, e que no nosso país ele precisa se comunicar cada vez mais e de forma eficiente. Nós temos desafios apontados agora há pouco por todos, né? Mas com mais de forma mais assertiva pelo Pedro na questão ambiental, né? Trazendo esse desafio que é de todos, né? O relatório, o alerta da ONU é muito claro, é alerta vermelho, não é nem amarelo, né? Quer dizer, é para ontem que a gente precisa agir nessa questão. E aí, realmente, nós precisamos apoiar as nossas localidades na questão da sustentabilidade. E as parcerias internacionais para a incorporação de inovação, de novos modos operantes, passa a ser fundamental. Né? Por isso o IDD nasce dentro da perspectiva da Agenda 2030, das ODS. Né? Nada fora disso. Né? A gente quer trabalhar para que os nossos entes subnacionais tenham aporte em sustentabilidade, ao mesmo tempo que busca sua eficiência administrativa, econômica, sua melhoria social, enfim, socioambiental. Então, eu estou muito mais aqui agora, meio que fugindo da sua provocação, ficando do lado dos practitioners, né? Dos que vamos operar para a diplomacia e vamos aceitar esses conceitos, porque é uma discussão interessante. Como o Pedro disse há pouco, eu não sabia nem que eu continuava fazendo para a diplomacia agora na Câmara de Comércio, achei que era só no governo subnacional do Estado do Rio de Janeiro. Né? Não é. É diplomacia direta, é necessário, e o nosso país precisa avançar a passos largos nisso, e o IDD né, tem essa, claro, não a pretensão de abraçar esse desafio como todo, mas de ser um ator, ser um player nessa discussão. E aí, Fernando, acho que já aproveitamos para finalizar nosso webinar, né? Agradecendo é bom que você fique aí do meu lado, né? A gente agradece juntos a participação daqueles que nos acompanham até o momento, todos os ouvintes, a participação de todos que estiveram aqui, e dizer que o IDD é de todos, né? Ele nasce para uma discussão ampla com a sociedade brasileira, né? Nasce nesse tripé de governo local, academia, empresários, mas também juntando a quarta perna da sociedade civil organizada, sem a qual nenhum avanço realmente civilizatório se faz, né? E a gente precisa disso no Brasil. Então, o IDD está jogando desse lado, do lado do Brasil, da integração, e do lado da nossa inserção internacional otimizada, né? A federação como um todo, pensando globalmente. E o governo federal, através do Itamaraty, da qual
no momento estou licenciado, mas faço parte dos quadros, né, é um ente da maior importância nessa parceria, né, pela sua capilaridade internacional, pela qualificação dos seus quadros, e que está a serviço da União. Portanto, deve ser, de uma forma positiva, provocado, né, pelos entes subnacionais para que nos ajude a entregar uma paradiplomacia com eficiência que esse país merece. Então, é isso. Finalizamos. Alguma palavra final, Fernando? Só agradecimento. Não? Só agradecimento. Então, tá bom. Então, somos todos só agradecimento. E acompanhem o IDD, participem e até o nosso próximo encontro. Um abraço grande, uma boa noite e obrigado por ter nos acompanhado.